Glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos possibilitou, como o Rubens disse, de vir à casa dele para recebermos das mãos dele uma bênção tal, que nos vem a maior abastança. É essa que nós queremos, é isso que nós pretendemos. É isso que nós queremos ver aqui nesta noite. Que o Senhor venha operar nas nossas vidas. Venha operar em todas as áreas das nossas vidas. O Rubens falou da área financeira, falou também de doença, de necessidades. Ou seja, é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós estejamos aqui para isso. Para que nós o tenhamos como Senhor absoluto das nossas vidas. E através disso, Ele nos abençoa. Ele nos enche daquilo que é tão precioso para as nossas vidas. A presença dEle nos nossos corações, no nosso agir, no nosso efetuar. E é isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir lá em Isaías. Livro de Isaías. O Velho Testamento. Estava marcado. E o Senhor tem nos falado, desde que começou esse ano, tem nos falado sobre o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Ele tem nos falado, se nós pretendemos ser abençoados, como já foi dito, nós temos que fazer uma parte, que é a nossa, que a dele ele já fez. Ele já mandou Cristo já morreu por mim e por você, já fez, já pagou a nossa duplicata, já pagou o que devíamos, mas nós temos que tomar posse disso. E isso é o que ele tem nos falado. O pastor nos falou no começo do ano uma palavra que o Tiago até lhe lembrou na quinta-feira passada. Nos falou que o período que nós temos que nos circuncidar. E a circuncisão antigamente no Velho Testamento era física. Hoje não. Hoje era no nosso coração. Mas naquele tempo, quando era na área física, as pessoas que eram circuncidadas tinham que esperar um tempo até a ferida se secar, até a situação ficar bem, para eles poderem depois sair, para poder fazer aquilo que tinha que ser feito naquela época. E o pastor nos levou a meditar de que chegou esse tempo. O tempo de nós esperarmos a cicatriz, esperarmos as coisas se melhorarem, cicatrizar as nossas feridas, cicatrizar aquilo que nós temos feito, já acabou. Já acabou. E esse ano é o ano que nós temos que começar a fazer o quê? A fazer a nossa parte. A sair em luta, a sair em batalha. Como o Tiago falou, deixar o barco, sair do barco, que nem Pedro fez. Se nós ficarmos no barco, num lugar tranquilo, num lugar sossegado, onde temos os nossos olhos estão vendo o conforto, é muito fácil. Nós temos que sair. Já chegou o tempo de ficar xixi, choramingando, ai, está doendo, acabou, querido, acabou. Esse é o momento de nós sairmos, de nós irmos à luta, irmos à batalha. E a palavra de hoje, ela vem falar um pouco mais sobre isso também, que está lá em Isaías 8, o verso 6 e 7. Isaías 8, 6 e 7. Porque às vezes as coisas que nos passam, que nos machucam, que estejam nos machucando, nos impedindo, são provações. E nas provações é que Deus fala conosco. Deus quer conversar com cada um de nós. Deus não nos quer mais ali quietinhos, esperando, não. Ele quer conversar. Ele quer ter intimidade. Ele quer se relacionar conosco mais vezes. E nós sabemos, para haver um relacionamento maior, nós temos que ter uma participação maior. Nós temos que conhecer aquele que nós estamos do lado dele. Que no caso aqui é o Senhor Jesus. Então em Malaquias, Isaías 8, o verso 6, diz assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente,
e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas essas ribanceiras. E no 8 diz ainda, completa, penetrarão em Judá, inundando-a, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas entendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Amém? Ou seja, eu tenho uma outra versão, que é a versão de hoje, que fala, né? Vamos, mas não é para ir muito, menos aqui. Diz assim, o Senhor falou comigo de novo, ele disse, Isaías, esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacar esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates e acima das margens de todos os canais e todos os rios que desembocam nele. Ou seja, o Senhor está falando para aquele povo, poucas, e não vão submergir, não vão te levar, não vão te sucumbir. O barco, como foi dito semana passada, pode balançar, ele pode se sacudir. Mas quando Jesus está no teu negócio, quando Jesus está contigo, quando Ele está no seu barco, que você deixa Ele subir no seu barco, as tempestades se acalmam, as águas ficam serenas. Então, os nossos olhos, a nossa visão, ela não pode ser naquele que está vindo. Mas a nossa visão tem que ser naquele que nos ampara. Tem que ser naquele que nos ajuda. Porque esse nós sabemos que faz isso. Porque se nós estamos aqui dentro desta igreja, estamos aqui ouvindo palavras já há tanto tempo, e não temos essa confiança, não podemos, querido. Nós temos que ter essa confiança. A confiança que aquele que pagou um alto preço pela sua vida e pela minha, pagou um preço de sangue, um preço caro. Nos disse que nós somos preciosos para Ele. Nós vamos olhar para quem? Vamos olhar para os assírios? E o Senhor fala aqui, Ele fala bem claro, né? Ele disse que eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Essas águas, esse rio Eufrates, é um dos rios mais importantes. Diz que é um rio caudaloso, um rio largo, um rio de corredeiras, um rio que pode nos levar a sucumbir. E Jesus está nos oferecendo o Siloé, está nos oferecendo aquele lugar de bênção, aquele lugar tranquilo. É esse tanque de Siloé que quando Jesus tratou daquele que era cego, fez aquele barrinho, né, com saliva e pôs nos olhos e mandou ele se lavar, o rio Eufrates, o caudaloso, o perigoso. Amém? Ou seja, o Senhor nos permite que passamos por essas tribulações justamente para isso, que nós temos que crescer. Nós temos que deixar o tempo de ai, deixar o tempo, ai, está doendo, deixar o tempo, ai, eu não aguento mais. Ai, de deixar o tempo, desse jeito não vai dar certo. Eu vou chutar o balde, eu vou desistir. Vou pegar meus brinquedos, eu vou brincar em outro lugar. Não é mais esse tempo. Esse tempo passou. Esse tempo não é mais o nosso tempo. O nosso tempo é de lutas. Amém? E você sabe que esses momentos já aconteceram diversas vezes na palavra de Deus. Aqui tinha um povo, né, que está lá em Jó,
diz assim, lá em Jó 33, 14, 19, eu até anotei, diz assim: antes Deus falava uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonhos ou em visões noturnas, quando cai em sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também a sua cama é castigo com dores e com incessantes contendas nos seus ossos. Ou seja, o Senhor permite que passemos por situações que nos trazem choro, que nos trazem lágrimas, que nos trazem sofrimento, que nos trazem dores. Mas Ele está querendo o que com isso? Se Ele permitiu que isso acontecesse em nossas vidas, Ele está nos tratando, querido. Ele está lixando. Ele está nos preparando para esses dias que virão. Que não são dias bons, são dias difíceis. Então nós temos que estar cada vez mais preparados. Cada vez mais fortes. O período de convalescência já passou. Agora é o momento de fortificarmos. Então é o momento que Deus trata cada um de nós. Deus conhece cada um de nós como a palma das mãos dele. Ele nos cuidou, Ele nos gerou no ventre de nossa mãe. Então Ele sabe cada um de nós até onde nós podemos ir. Ele quer nos preparar, Ele quer nos ajudar. E às vezes Ele nos usa, Ele quer falar conosco. E às vezes nossos ouvidos se surdecem. Os nossos ouvidos não ouvem, ou não querem ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. Eu lembro que eu pedi muito a Deus isso. E ainda estou vivendo isso. E eu estou perseguindo isso. Ter discernimento em ouvir vozes. Porque nós ouvimos vozes. Nós ouvimos vozes. Nós temos que ter o discernimento de ouvir. E essa voz, e quem é? É de Deus ou é outra voz? Porque às vezes é a voz nossa mesmo. É a voz do nosso eu. Das nossas vontades. É uma voz do resquício da velha criatura que nós éramos antes de Cristo. E nós queremos, às vezes, ter os nossos desejos. Queremos ainda fazer da forma como os nossos desejos fazem. Nós temos que aprender a ouvir vozes, a ouvir a voz do Senhor. Porque quando ouvimos a voz do Senhor, tudo dá certo. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então essa é a voz que se fala. Então o Senhor nos fala nesse momento. Outra passagem foi aquela vez em que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que temente a Deus, um homem que tinha o coração voltado para obedecer a Deus. E esse homem pecou. Esse homem cometeu assassinato e adultério. E fruto disso, teve um filho. E esse filho, Deus falou, tudo bem, eu te perdoo, mas esse filho eu vou levar. Então diz assim, que Davi havia pecado ao adulterar com Betseba, tomando a morte de seu esposo Urias, e mesmo assim não se arrependeu, até que o filho que teve com Betseba morreu, e ele entendeu que havia pecado. Aí diz assim, em Samuel, 2 Samuel 12, 20, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. Ou seja, quando ele viu que a criança morreu, quando não tinha mais nada a ser feito, não tinha mais nada que ele pudesse fazer, o que ele fez? Ele se escabelou, ele se jogou no chão e levantou as perninhas e ficou irritado e falou, quem é esse meu Deus? Me deixou, levou a minha criança, levou isso. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele se limpou, se vestiu e foi na onde? Na igreja.
Foi procurar quem? O Senhor. Tá bom, Senhor. Eu reconheço. Eu pequei. Estou aqui arrependido. E Deus é com ele. Nós sabemos todo o resto da história, como isso aconteceu. Amém? Ou seja, outro, esse aqui eu nem sabia. Esse aqui foi, o rei Nabucodonosor era orgulhoso e se achava um Deus, letra minúscula, mandando as pessoas adorá-lo e se prostrar à sua imagem. Então teve que passar 7 anos pastando como um animal, para que então se converter e reconhecer que havia Deus, com letra maiúscula, e ele era humano. Está lá em Daniel 4:3. Vamos ler. Daniel. Daniel 4:33 diz o seguinte: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como bois. O seu corpo foi molhado no orvalho do céu, e até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as de 2 aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ele reconheceu. Então o tempo, sempre é tempo de reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Sempre é tempo. Não existe passado. Não existe, agora não adianta mais. Agora não dá mais. Não, querido. O arrependimento do que fazemos sempre é tempo. E o Senhor está sempre olhando para nós. Sempre esperando que nós venhamos a fazer desta forma. Amém? Eu tenho uma frase aqui que eu achei interessante. Que nenhum obstáculo na nossa vida será grande se a sua vontade de vencer for maior. Ou seja, se você procurar mais a Deus, se você tiver mais força de procurar o Senhor, nada, nenhum obstáculo vai te segurar, nenhum obstáculo vai impedir a tua bênção, nenhum obstáculo vai tirar você da unção de Deus, mas depende de nós. Nós temos que fazer isso. Não adianta esperar que o outro faça, nós temos que fazer. Amém? Ok. Vamos abrir lá em Hebreus 3, de 15 a 19, lá no finalzinho. Acharam? Posso ler? De 15, Hebreus 3, 15 a 19. Diz assim: é isto que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram
e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Então é assim, meu querido. Está lá em Hebreus 3, 15, 19, bem claro, bem nítido. Nos fala isso. Se nós queremos viver o melhor de Deus, se nós queremos fechar os nossos olhos aqui e ter a certeza que abriremos lá nas moradas celestiais, esse é o teu desejo? Essa é a sua vontade? É isso que você quer? Só tem um caminho. Negue-se a você mesmo. Negue-se os seus eus. Negue-se as suas vontades. Negue-se aquilo que você acha que é perfeito. Negue-se aquilo que você acha que é por aqui. Eu acho que é por aqui. Eu acho que é assim. Eu acho que eu vou fazer isso. Procure aqui, ó, no manual do fabricante. Ele fala para você. Deus fala contigo. Se você não sabe onde que está, se ajoelhe, converse com Deus. E Deus vai falar direitinho com você. Deus vai te suprir cada uma das tuas necessidades. Porque você se rendeu diante daquele que pode fazer algo. Muitos, às vezes, ficam procurando, vamos dizer assim, aquelas pessoas que falam profecias, que às vezes pode até ser verdade, mas muitas são profetadas. Muitos são achismos. Muitas coisas não provêm de Deus. É difícil eu dizer quando é ou quando não é, porque eu estaria aí julgando. E o Senhor nos fala, aquilo que da mesma forma que você julga, você será julgado. Então eu prefiro fazer o quê? Fazer aquilo que a palavra nos fala. Ouça, retenha o que é bom e o resto você deixe, você esqueça. Porque quando alguém te fala de uma profecia, uma coisa é certa. Deus vai confirmar para você, como diria, de uma outra forma. Eis que Deus falou isso, isso e isso. Tá bom, obrigado. Mas creia, Deus vai falar com você. Deus vai te confirmar tudo isso. Para que você não tenha que ser corrigir, como ficaria assim, julgando. Se é certo, se é errado. Ouça. Deus fala conosco e não ouvimos a sua voz porque estamos com o coração duro às vezes. Deus fala e às vezes não conseguimos entender. Não é Deus que não te quer. Não é Deus que não quer falar. Somos nós mesmos que às vezes não queremos ouvir. Ou queremos ouvir aquilo que queremos, não aquilo que tem que ser. Não aquilo que temos que ouvir naquele momento. Muitas pessoas hoje buscam a forma fácil de ouvir a voz de Deus, de uma maneira imediata, procurando profetas, procurando revelações, mas é bem mais fácil você procurar aquele que vai te falar pessoalmente com você. Eu creio que isto é uma sensação indescritível, quando você para e ouve e Deus fala com você, que você sabe que é Deus falando com você. Nós temos visto diversos testemunhos aqui. Então, meus queridos, é isso que eu tinha para dizer nesta noite. Que nós temos que não olhar para as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. Não olhar para aquilo que talvez não esteja bem, mas olhar para aquele que pode mudar isso na sua vida. Não adianta você olhar para as coisas piores, que um falou isso, outro falou aquilo outro. Não, aí o Senhor fala que aí é assim. Então vai te mandar a tormenta do rio Eufrates. Mas nós temos que procurar ficar na onde? No tanque de Siloé, que é tranquilo, que é lugar de bênção. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus essa palavra, vamos pedir a Ele que essa palavra venha, que dê a vida dentro de nós,
venha nos encher da preciosidade que é a presença dele em nós. Amém? Oh, Deus querido, Deus amado, obrigado, papai, por mais este momento, por mais este dia que o Senhor nos propiciou de estarmos aqui na tua casa, te ouvindo, te aprendendo de ti, ouvindo aquilo que o Senhor quis falar nesta noite com cada um de nós. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor falou em cada coração dos meus irmãos que está aqui. Eu sei o que o Senhor falou comigo. Isso eu sei, papai querido e amado. Por isso que eu te peço, Senhor, que essa palavra venha tocar corações nesta noite. Que essa palavra venha transformar corações e vidas nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor Deus amado e Pai querido, a se revelar em corações nesta noite. Que aquilo que nós falamos, papai, que não queremos ter um ouvido fácil. Nós sabemos que as tuas coisas são tão tranquilas, as tuas coisas são tão, como diz, plenas, são tão amáveis. Oh, Pai, fala com cada um de nós da forma que nós entendamos, papai. Que cada um de nós é diferente, às vezes, o entendimento. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, segundo, Pai, a tua vontade, segundo o ouvido, segundo o jeito que cada um tem de entender, que vem do Senhor a direção para as nossas vidas, a direção para as nossas situações, para a solução das nossas situações. Obrigado, papai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém? Que as palmas do Senhor louve. Amém. Tem umas orações, pedidos de oração. E depois a nossa irmã Darcy, avisar que o pastor Álvaro não está aqui, dá para perceber, ele é grandão, né? A gente é pequenininho. Mas ele está, com certeza, levando essa palavra, uma palavra de Deus, uma palavra cheia da presença dele, para irmãos nossos que estão precisando ouvir. Ele não está assistindo televisão, ele está dando aula, ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ou seja, que nós falamos hoje, Deus fala, e Deus falou para ele. Hoje você vai em tal lugar, você vai falar com esse povo. Amém? Está dando aula. Vamos orar então pelo Luiz Carlos, por libertação. Não sou eu já fui liberto já faz bastante anos, graças a Deus, né? Eu lembro até hoje o dia que eu vi uma irmã nossa, a Glória, irmã da Márcia, dizer assim para o marido dela, depois ela contou para mim, né? Falou para o marido dela, coitado desse moço, o moço era eu, tá? Como é que ele vai... Faz muitos anos. Eu fiz 64, eu tinha 20, há 40 e tantos anos, né? Como é que esse moço vai chegar na casa dele hoje bebendo desse jeito? Mas eu bebia socialmente, realmente, bem social, que eu nem sabia o caminho que eu fazia. Trançava as pernas. Então, vamos orar por esse xará meu aqui, né, Luiz Carlos, para que ele tenha o mesmo encontro que eu tive com o Senhor. Porque só encontrando o Senhor que a libertação é verdadeira. Porque Deus tirou de mim, não o vício da bebida, Ele me tirou o gosto da bebida. Num clique assim, Ele me tirou a vontade de beber. Isso é importante. Não teve sofrimento, não teve aquela boca enchendo de água quando vê alguém fazendo aquilo que você fazia, que era tomar algumas coisas. Mas Deus é grande. Vamos orar para que esse Luiz Carlos, não sei se é isso o problema dele, mas que ele tenha a libertação também. A Vera, enfermeira, irmã da Silvia, né? Vamos orar para ela também. Vamos orar pelo Geraldo, uma enfermidade, seu irmão. E vamos orar por aqueles que vocês estão aí pensando, tem alguém no teu coração, coloque. E por tantos aí fora que precisam de uma palavra. Tantos aí fora que precisam de amor. Tantos aí fora que precisam do Senhor na vida deles. Porque só o Senhor transforma e modifica.
Senhor Deus amado e Pai querido, mais uma vez na Tua presença, Pai, nós queremos colocar, Pai, essas pessoas, esses pedidos que estão aqui, Pai, bem como todos aqueles pedidos que estão naquela caixinha de oração, Pai. Que o Senhor venha tocar nestas vidas, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, libertação. Que o Senhor venha trazer, querido Pai amado, a paz. Aquela paz, Pai, que só o Senhor pode dar, Pai. Aquela paz que transcende todo entendimento, Pai. Traga para estas vidas, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, tantas pessoas aí fora que precisam dessa libertação, Pai. Da mesma forma que o Senhor me libertou, Pai. Que o Senhor venha libertar outras vidas que precisam disso, Papai. Que precisam daquilo que é tão importante, que é o Senhor, Papai. Oh, Pai amado e Pai querido, toque nessas vidas e traga a eles, Pai, cura. Traga a eles libertação. Traga a eles entendimento, Pai. Venha fazer o sobrenatural nestas vidas. Aquilo que talvez os médicos dizem que não tem mais jeito. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é Criador, que o Senhor criou cada órgão no nosso corpo, o Senhor criou cada célula no nosso corpo, o Senhor criou-nos a sua imagem e sua semelhança, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, venha restaurar esses órgãos, Pai. Venha trocar esses órgãos para os órgãos perfeitos, conforme assim o Senhor nos criou, Papai. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém.